Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos na leitura dos Atos dos Apóstolos falando de Estevão, o primeiro mártir da nossa igreja. Ele era um dos 7 diáconos, foram escolhidos pelos apóstolos. E o texto fala que criaram toda uma situação de mentira, de falsidade, de acusações que não tinham fundamento, para incitar o povo a condenarem Estevão. Sabemos que realmente tudo isso culminou na morte de Estevão. É onde, primeira vez nos Atos dos Apóstolos, se fala de Saulo. Ele era um dos que concordavam com a morte de Estevão. E é tão interessante que o texto coloca que vários vieram discutir com Estevão. E não eram quaisquer pessoas, pessoas inteligentes, os versados nas Sagradas Escrituras do povo judeu, mas nenhum deles conseguiam discutir. Não porque Estevão era um homem inteligente, humanamente, porque ele tinha tantos conhecimentos humanos, mas porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A força do ressuscitado estava nele. O que ele falava era apenas da graça de Deus, do amor de Deus. Isso, por inveja, fazia com que ficassem, inventaram todas essas histórias. Porque o texto diz que através de Estevão, através do seu testemunho, eram realizados muitos prodígios. Não pelo poder de Estevão. A gente sabe que nenhum dos apóstolos, nem mesmo Estevão, não tinha poder humano nenhum de fazer nenhum dos prodígios. Mas era Deus, através da força do Espírito Santo, que agia em Estevão.
E no finalzinho o texto diz que todas as acusações, todo mundo voltou o seu olhar para Estevão e viu que Estevão tinha o rosto como de um anjo. Quer dizer, todas as acusações eram falsas. E mesmo assim, vendo que Estevão era inocente, depois o mataram. Percebemos isso, meu irmão, minha irmã, que hoje não é muito diferente. A igreja muitas vezes sofre tantas acusações, tantas situações de calúnia contra a igreja, contra o Papa, bispos, sacerdotes, os leigos. Claro que algumas situações até têm fundamento, mas o interessante é que a mídia em geral nunca procura ver o bem que a igreja faz. Ficam esperando quando a igreja faz alguma coisa de errado. E aí, para fazer toda uma questão midiática, né? Entrevistas, falar de situações que muitas vezes não são infundadas, invertem os papéis, porque sabemos que nós temos um profetismo. A igreja continua denunciando as coisas erradas e procurando orientar o povo da melhor forma possível. Isso incomoda muita gente. Como incomodou na época de Estevão, no começo da igreja, hoje também incomoda as pessoas. As pessoas querem viver da forma como querem, e se a igreja define certas situações, isso incomoda, porque a verdade incomoda. A luz incomoda as trevas. O evangelho de hoje é uma continuação do evangelho da multiplicação dos pães. Aquele povo comeu, se saciou e depois percebeu que era fácil seguir Jesus dessa forma. Foram procurá-lo não porque tinham se convertido ou porque tinham visto realmente que valia a pena seguir Jesus, que ele era o verdadeiro Messias, mas sim porque era cômodo. Vamos segui-lo. Ficamos escutando, ele fala algumas coisas bonitas, depois, mais ou menos lá para as 3 horas da tarde, a gente se senta debaixo de uma árvore e ele dá pão e peixe para nós. Para que trabalhar? Para que esforço pessoal? Muito bem, vamos continuar fazendo isso. Foi o que pensaram. E foi isso que Jesus falou. Vocês não vieram atrás de mim para me escutar como Messias. Vocês vieram porque eu dei pão para vocês e vocês ficaram saciados e querem continuar dessa forma. Sem nenhum compromisso. E Jesus disse, olha, busquem o alimento que não se perde. Quer dizer, o alimento para a vida eterna. O alimento, a Eucaristia, o pão do céu. Para nós também, nós precisamos tornar muito claro isso. Porque muitas vezes se busca Jesus apenas para satisfazer as necessidades pessoais. Um cristianismo católico como um supermercado. Eu vou lá, e o cristianismo, a igreja tem que estar à minha disposição para fazer as coisas do jeito que eu quero, da minha maneira. Aí depois, quando eu já me satisfiz, eu não preciso mais, então não vou. Infelizmente, nós vemos uma realidade muito comum. Como se Deus fosse um instrumento do nosso bel prazer. Precisamos buscar Deus não só nos momentos de sofrimento, de dificuldades, mas em todos os momentos. Todos os dias temos que ter Deus no nosso coração. Todos os dias temos que estar na presença de Deus. Todos os dias precisamos colocar Deus como referência para tudo que nós vamos fazer. Tudo que nós vamos fazer, precisamos ter Deus como referência. Fazer uma pequena pergunta. Nesse momento, nessa atitude que eu vou tomar, se fosse Jesus no meu lugar, qual seria a atitude de Jesus? Como que Jesus se comportaria
que estivesse nessa situação. Meu irmão, minha irmã, se nós procurássemos fazer isso diariamente, a gente vai percebendo como as coisas vão mudando, de forma muito tranquila, sem grandes alardes. Agora, se a gente apenas instrumentaliza a fé, aí as coisas não caminham como deveriam. A gente não consegue experimentar a graça de Deus na nossa vida. Vivemos hoje pessoas nas diversas realidades religiosas buscando somente o extraordinário, as coisas miraculosas, grandes coisas. E nós nos esquecemos que o cristianismo, ele é do ordinário. Pouquíssimas vezes Jesus fez grandes coisas. No dia a dia, ele estava lá com o povo, ensinando, falando do amor de Deus, falando da grande misericórdia do Senhor. Ele não era aquele que fazia grandes coisas, grandes sinais. E hoje nós percebemos isso, as pessoas estão buscando isso, grandes sinais. E nós não percebemos Deus caminhando no ordinário da nossa vida. Todos os dias o Senhor está conosco, nas pequenas coisas. Isso que é o importante. Perceber a mão de Deus, perceber a ação de Deus nas pequenas coisas. No ordinário da nossa vida, perceber Deus que age com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, que essa Santa Eucaristia, nessa segunda-feira, que iniciamos uma semana de trabalho, de tantas atividades, que cada um de nós possamos perceber, no ordinário da nossa vida, nas pequenas coisas, a mão de Deus, a ação de Deus, o cuidado misericordioso de Deus para conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.